welcome. Hello, students. Welcome to your English class, special class number 4. Let's go, slide number 2. Ok. Então, nessa special class number 4, como aconteceram as outras, nós vamos rever alguns assuntos importantes com mais detalhes, praticando exercícios juntos e outros exercícios a gente vai acabar vendo pela primeira vez. Como, por exemplo, esses aqui que a gente nunca viu especificamente, mas a gente já conhece algum desses verbos. Nós vamos vê-los aqui com mais detalhes. É o seguinte, aqui nós vamos ver os verbos irregulares que não mudam no passado. Lembra que quando eu ensinei para vocês sobre os verbos, eu falei que os verbos regulares são todos aqueles que são acrescentados o ed no passado. E os verbos irregulares são aqueles que mudam completamente, sem seguir nenhuma regra, ou continuam exatamente iguais. Esses que continuam exatamente iguais são a grande minoria. Então aqui, se não todos, eu tenho quase todos os verbos que presente e passado são escritos da mesma maneira, tá? Todos eles aqui são escritos e pronunciados da mesma maneira, com exceção do verbo read, né? Read no passado se escreve da mesma maneira, mas é falado read. Read é presente, read passado. Então o verbo bet, apostar, cost, custar, cut, cortar, hit, acertar ou bater, hurt, machucar, let, deixar ou permitir, lead, acender, put, colocar, quit, parar ou desistir, read, ler e shut, fechar, ficam da mesma forma no passado, tá bem? Então aqui eu coloquei alguns exemplos de frases e o desafio de vocês nessa matéria aqui é traduzir. Então por isso que vocês estão vendo o sinal de interrogação aí no slide, tá? Então tem I bet and I lost, it cost a lot of money, he cut himself with a knife, the car hit a wall, you hurt my feelings, she let me borrow her car, they lit the fire with gasoline, I put all my stuff in a box, he quit smoking last year, I read over 50 books e can you shut the door? Ok? Aqui algumas curiosidades. Por exemplo, começando de baixo para cima. Esse shut. Shut é fechar, é a mesma coisa que close. Então, essa frase também poderia ser shut. Ok? Aqui, a frase não está no passado, tá? Depois eu vou dar uma arrumadinha nesse exercício, mas aqui ela tá como uma pergunta, não tá no passado, deveria estar no passado. Todas as outras estão no passado. Muito bem. Read, né, como eu falei para vocês, no passado o verbo ler a gente lê read e no presente read. Quit é parar no sentido de desistir, de abandonar. Então, quit a gente também usa para pedir demissão. Então, quando eu falo I quit, significa eu me demito, eu peço demissão. Ou quando eu vou desistir de alguma coisa, eu tô jogando, desisto, I quit. Ou alguém que tem um vício, alguma coisa e para, que nem aqui, parar de fumar, quit smoking, ok? Então, verbos regulares que ficam iguais no passado. Slide number 3, preposition, verbs plus prepositions. O que é isso aqui, gente? Alguns verbos, eles são acompanhados obrigatoriamente de certas preposições quando a gente vai usar algumas frases. E normalmente essas preposições que são obrigatórias com esses verbos, elas não são ao pé da letra, não são aquilo que a gente está acostumado a traduzir ao pé da letra. Então aqui eu tenho os exemplos e as traduções que a gente vai usar, tá bom? O único que foge à regra, né, que tem a tradução literal é o go to, que é ir para, né? Então go sempre ir para algum lugar é sempre go to. E aí a tradução é literal. Bom, quando a gente usa aqui o talk to, né, seria falar com, não é talk with. Ouvir tal coisa, a gente nem tem tradução, mas o listen tem que acompanhar o to também. Listen to music, listen to me. E o go to, como eu já tinha mencionado para vocês. About normalmente significa sobre.
né? Mas às vezes eu vou traduzir como em. Quando eu vou falar pensar em algo, eu sempre vou falar think about. Sonhar com algo vai ser dream about. Reclamar de algo, complain about. Preocupar-se com algo, worry about. E rir de alguma coisa é laugh about. A outra preposição que nós temos with significa com. E esse aqui é bem engraçado. É a única preposição que a gente tem aqui, o único exemplo é fall in love with. Se apaixonar por, não é fall in love for. Então, se apaixonar por mim é fall in love with me, tá? Então, não é o for, é o with. At, a gente usa rir para, laugh at, olhar para, look at e sorrir para, smile at. Então, quando você está se dirigindo, né, uma dessas coisas para alguém, look at, olhar para, laugh at, rir para, né? E smile at, sorrir para. Muito bem. O próximo, for, né? For normalmente significa para. Mas aqui, quando a gente usa no verbo vote, vote for e search for, é votar em e procurar algo, né? Então, fica só procurar mesmo. Search for é procurar. From significa procedência, né? Normalmente é traduzido como do ou da. Aqui, quando eu uso me formar em tal lugar, né? Sou formada em tal lugar. Ou proteger de tal coisa, então é se formar de tal lugar. Graduate from e proteger de protect from, ok? Então não são traduções ao pé da letra. Você vai ver que essas preposições elas são utilizadas com outras traduções. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consigo mexer, mas vocês têm acesso a esse slide completo, né? Aqui vocês estão vendo o meu videozinho para poder ajudar vocês a entenderem melhor os slides, mas quando vocês forem assistir, quando vocês forem fazer a aula, o slide vai estar ali completo, tá bom? E aqui tem um exercício que a gente vai fazer em aula. Slide number 4, verbs with no prepositions. Gente, esses verbos são muito importantes. Então, quando a gente vai usar certos verbos, alguns verbos eles não pedem preposição em algumas situações. Então, aqui a gente vai ver que esses verbos a gente vai usá-los e muitas vezes a gente tem que falar um para ou de. E esse para e esse de não é utilizado em inglês, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, ask. Ask é o verbo perguntar ou pedir. Nesse caso aí é perguntar. Perguntar para ou pedir para é ask e não tem o para, tá, gente? Esse para não usa na preposição. Fica ask fulano, né? Pedir para alguém ou perguntar para alguém. Ask e aí já vai o nome direto da pessoa. Pergunte para mim, por exemplo. Ask me. Não seria ask to me ou ask for me, ok? Não usa. Call, a mesma coisa, ligar para alguém, esse para em inglês não é utilizado com o verbo call. Então, ligar para mim, call me, não call for me, nem call to me. Outro verbo que é assim, que a gente fala gostar de tal coisa, esse de não é utilizado. Então, eu gosto de música. I like music, tá? Eu não uso o de. Precisar de também, eu preciso de dinheiro. Esse de não vai ser usado. I need money. Show é o verbo mostrar. Então, mostrar para alguém, esse para não vai ser dito em inglês. Mostrar para ela. Show her. Ok? Não é show to her, nem show for her. Ok? E tell, a mesma coisa, dizer para alguém é sempre direto. Diga para ele. Tell him. Não vai ser tell to him, nem tell for him, ok? Então vai direto. Ask, call, like, need, show e tell. Parece muita coisa para vocês absorverem agora, mas garanto para vocês que com o tempo vocês usando essas frases, praticando, vai ficar facinho de lembrar. Mais um exercício aqui embaixo para vocês praticarem.
Na aula, tá, gente? Não faz antes, não. Vocês podem se preparar, pegar umas traduções que vocês não conhecem, mas eu quero que a gente pratique juntos na aula. Important adjectives. Então, eu sempre gosto de acrescentar uns adjetivos, né, nessas aulas, uns adjetivos que a gente não usa muito, mas que são importantes e são mais avançados. Então, a gente tem aqui uma lista de adjetivos. Aqui, esses adjetivos são todos adjetivos de personalidade, tá? Então, são adjetivos que você vai dar para pessoas mesmo, né? E aqui embaixo, o nosso exercício é para você ver a situação e dizer qual dessas coisas a pessoa está sentindo, né? Qual desses adjetivos combinam com a situação que está ali embaixo. Então, é bem legal. A gente tem aqui o angry, que é bravo. Então, brave, o pessoal acha que é bravo, mas não. Brave é corajoso, tá bom? Então, não confundam. Então, bravo é angry. Concerned, preocupado. Disappointed, desapontado, decepcionado. Starving, faminto. Thirsty, com sede. Lazy, preguiçoso. Sleepy, com sono. Tired, cansado. Moody, lembra? Dois Os juntos são de U. Moody, mal-humorado. Broke, falido. Smart, inteligente. Lembra da TV inteligente, que é Smart TV, o smartphone, né? Então, smart é inteligente. Ah, mas não é intelligent? Também, tá? São a mesma coisa, tá? Eles são sinônimos. Confident, não é confidente, é confiante, aí um falso cognato. Optimistic, otimista. Polite, educado. E funny, engraçado, ok? Às vezes o pessoal confunde fun, que é F-U-N, né? F-U-N, até as 3 primeiras letras ali, com funny. Fun é divertido, funny, engraçado. Parecem, mas são diferentes, tá bom? Slide number 6, verbs with different meanings. Por que aqui são verbs with different meanings? Verbos com significados diferentes. Porque quando a gente olha para esses verbos, a gente tem uma tradução já que vem automaticamente na nossa cabeça. Que é, por exemplo, o verbo play, a gente pensa em jogar, né? Mas ele também pode ser tocar um instrumento ou interpretar um personagem. Então, Robert De Niro interpreta o fulano de tal. Então, Robert De Niro plays fulano de tal. Então, pode ser também para interpretação. Make, além de ser o verbo fazer, ele também significa fabricar. E quando a gente comete um erro, a gente não fala commit a mistake, a gente fala made a mistake, né? Ou make a mistake, cometer um erro, tá? Então, ao pé da letra é fazer um erro, só para fazer um erro. Se for cometer um crime, é commit a crime, tá? Então, make é cometer só quando a gente está falando de erro. E o work, quando a gente olha o work, a gente pensa em só trabalhar, né? Mas work também significa funcionar. Por exemplo, essa TV não funciona. This TV doesn't work, tá? E work também é dar certo. Então, vai dar certo. It will work. Isso vai dar certo, vai funcionar, ok? E aqui nós temos mais um exercício aqui para vocês fazerem relacionado a esses verbos. Continuing. Slide number 7. Esse aqui é muito legal, gente. Seguinte, aqui nós temos alguns exemplos de frases, de conversas para você que você usa, né, palavras, expressões que você usa para fazer um convite, para convidar alguém para alguma coisa. Então a gente tem uns exemplos aqui que vocês podem usar para outras situações também. Então nós temos 3 situações aqui, ó, no nosso exemplo. Primeiro, inviting someone to go to the movies, ou seja, convidando alguém para ir para o cinema. E aqui tem todas as, né, o approach, né, a abordagem que a pessoa faz. Hey, did you see the new Tarantino movie came out? I'll watch it tomorrow. Would you like to come with me? I heard it's a great movie. Aí temos um outro aqui, ó. Inviting someone for dinner. Hi, have you been to this new Greek restaurant downtown? I was wondering if you'd like to join me for dinner tonight.
I know you love Greek food. Então, aqui, ó, vê se vocês conseguem entender aqui a justificativa, né? A pessoa fazendo o convite, o que ela tá usando. Inviting someone to be your bridesmaid or best man. Bridesmaid e best man seria... bridesmaid é madrinha de casamento, né? E best man é padrinho de casamento. Nos Estados Unidos, acredito que na Inglaterra também, quando as pessoas se casam, os homens convidam os amigos e as mulheres as amigas. Então, assim, os homens só convidam homens e as mulheres só mulheres. Então, as mulheres são as bridesmaids e os homens são os best men. Então, aqui, como que você convidaria, chamaria um amigo para ser seu padrinho ou madrinha de casamento, tá? Então, aqui tem algumas palavras que a gente usa para ajudar vocês. No primeiro tem came out, que é saiu, né? Tipo, um lançamento, acabou de sair, a gente usa esse came out. Wondering, tava pensando, assim, quando você quer ser delicado e falar com delicadeza, né? Wondering, I was wondering, eu tava pensando. E join seria juntar-se, né? Ou ir junto. Então, join também é uma coisa que a gente usa bastante quando tá fazendo um convite. It would mean the world. Essa outra palavra em vermelhinho aqui. It would mean the world. Ao pé da letra fica significaria o mundo. Ou seja, significaria muito, né? Então a gente usa isso no caso de um convite importante como esse aqui. On slide number 8, we have the practice. Então essa aula, como eu falei para vocês, ela é special class porque a gente pratica muito. Tá? Então é praticando, praticando, praticando. A gente aprende, pratica, aprende, pratica. Então isso que é o mais legal dessa aula. Aqui vocês viram os exemplos das situações ali atrás para as pessoas fazerem os convites e aqui vocês vão fazer convites. Então aqui tem as situações, ó. Situação A. Taylor is your friend, but you have a little crush on him or her. Taylor pode ser mulher ou homem, tá? Existe homem com o nome de Taylor e mulher com o nome de Taylor. How would you like to invite him or her for dinner? Então, Taylor é seu melhor amigo e você tem uma quedinha por ele ou ela. Como você a convidaria para o jantar? Ou convidaria para jantar? Teu amigo, então você tem que pensar assim, né? Não quero estragar a amizade, quero convidar de um jeito assim que não vai parecer muito que é um date e tal. A segunda situação é a seguinte. Beth is your best friend and she lives in a different state. How would you invite her for your birthday party? Então, a Beth, ela é sua melhor amiga, mas ela mora em outro estado. Como que você convenceria ela a vir à sua festa? Né? Como que você faria para convidá-la para vir na sua festa de aniversário? E por último, Thomas is a friend who's upset after a breakup. How would you invite him for a road trip to cheer him up? Então, o Thomas é o seu amigo que está chateado após um término de relacionamento, né? A breakup. Como que você o convidaria para ir numa viagem de carro, né? A road trip, para animá-lo um pouquinho. Então, você tem que dar justificativas. Ok? Então, é isso, gente. Essa é a nossa Special Class number 4, né? A última Special Class do Basic. A gente termina com o vocabulário aqui do vídeo. Tem um vídeo com várias situações. É um vídeo um pouco longo, ele tem 16 minutos. Então, por isso eu coloquei aqui bem explícito em vermelho para vocês assistirem só até o minuto 8. Tá? Vocês vão assistir 4 situações. Tem mais outras situações que vocês não precisam ver, porque senão ficaria muita coisa. Tá? Então, eu quero que vocês se concentrem nas 4 situações. Aqui tem o vocabulário, né? Importante para vocês entenderem o que tá acontecendo nessas 4 situações. E é isso, gente, é isso. Aí vocês vão receber também a folhinha do exercício e na folhinha de exercício vocês vão responder perguntas sobre esse vídeo, tá bom? Gente, espero que vocês curtam essa aula, aprendam bastante, anotem suas dúvidas e a gente se vê na aula, tá bom? Kisses and bye!